Desvendando a feitiçaria. Eu fiz uma viagem a Tete para tentar perceber no terreno algumas práticas desta temática. Então, eu pude constatar diferentes explicações e abordagem sobre a questão da bruxaria, a questão da feitiçaria, para tentar perceber de perto como que esta questão é olhada para as diferentes pessoas e diferentes contextos daqui da África. Este lugar é um dos pontos do país de Moçambique sobretudo, que eu admiro bastante em termos da estrutura de crenças e de como essas crenças realmente afetam as pessoas que estão sob o domínio destas crenças. Então, eu conversei com algumas pessoas para tentar perceber até que ponto elas percebem o que é feitiçaria e como que geralmente isso tem afetado as vidas dessas pessoas e como as pessoas têm se tornado às vezes vítimas desta questão. As pessoas têm medo de falar sobre a feitiçaria porque elas têm medo de serem vítimas de alguma forma. E as pessoas que entendem do assunto também podem revelar até certo ponto, mas não trazem todos os detalhes que estão por detrás disto. Então, na verdade, há muito medo envolvido nisso porque também estão sob o domínio daquela crença. Então, é natural que as pessoas tenham esse medo. Não que o medo não traz seus próprios visos, o medo realmente ela pode levar até à morte. Conforme dávamos continuidade, que a questão da estrutura da crença, quando uma crença é uma crença de séculos, então existe aqui no contexto da África, como é olhada a questão da feitiçaria. Por exemplo, este lugar, sobretudo esta província, segundo os dados que eu pude levantar e da entrevista que eu tive com algumas pessoas, é uma prática considerada completamente normal, que muitas pessoas não é novidade, porque a cada dia tem havido fenômenos, acontecimentos que são acontecimentos normais, em que das pessoas que são vítimas e é como fosse um entretenimento. Então, o que eu percebo é que chega a um nível em que, aqui no contexto desta crença, é olhado como um desporto. sei nevamwe varoi munozoziva sei kuti uyu ndemumo wedu makazivana sei? Ndinotanga kurota ndichibuda ndichirarisa murume zvandaita zvandachitaura ndobuda panze. Pakubuda kwandinoita bye ndopatinoonana nevamwe vacho vanenge vaenewo spirit iyo vasina kupfeka. Tete ndambotaura kuti ndandizvidi zvakangoitika ndisingazive ndiri makatemerwa nyora. Saka kuti ndichizvibvisa manje zvakutoda munhu anoita sei anokwanisa kundishandira. A senhora também explica que no âmbito da sua prática, a feitiçaria, quando ela sai de casa, antes ela precisa soprar para a cara do seu marido um medicamento para que o marido permaneça adormecido até que ela regresse no dia seguinte. Pois, se isso não acontecer, o marido poderia descobrir que ela não está aí no quarto. Ndabva pano kuma7 okuma7 saka mangosvika vakarara. Alright, saka pamazomutsa baba hapana chavaona, hapana chavaziva, hapana zvabavataurira. Antiguva kana rinyowani rinooneka here. Pane chinhu chatinorova nacho paguva rovhurika topinda totora nyama yedu togovana totodya. Tonzwa kusununguka, tonzwa kuguta, tomwira mvura todzokera kumba. Através dessa entrevista, também é possível perceber que
ela já não quer essa prática. Simplesmente é porque ela já não consegue sair desta prática de feitiçaria. No entanto, que mesmo ao tentar avisar seus superiores que já está cansado desta prática, ainda assim ela sofre ameaça que ao tentar sair, o seu superior enviaria uma cobra para que a matasse. Saka ndizvozvo chete zvamune muchida kwakutonzwa kutofara. Ina handitombozvidi, handiti ndataura kuti ndakazvijoiniswa nambuya ndisingazivi. Saka pane mukuru wedu wacho ndinoti ndikamuudza kuti inini handichada klabhu yenyu ane nyoka yake inondimonerera yoshama yondiisa musoro mukamwa yoti nyoka yacho inonzi John, kuti ukaramba uchadyiwa naJohn. Saka ndenda kungomanikidzwa kuramba ndichingoita zvandisingadi. Pakubuda kwandaita mumba ndichirota, ndotobuda dhoo rakakiwa ndichirota. Através parece boneco de pano. Algumas evidências, despenhou-se na madrugada também constatamos no quintal que, desta casa. ao mesmo tempo, Curandeiros relatos mostram que os feiticeiros são possíveis de viajar de uma província a outra para praticar e fazerem as mesmas viagens. Viagens estas que muitas das vezes elas não têm saído como o previsto. À vista parece boneco de pano. Despenhou-se na madrugada no quintal desta casa. Curandeiros dizem tratar-se de um avião de feiticeiros. Avião existe. Aquele avião que nós subimos daqui, Boeing, para onde? Também existe avião daqui até Maputo, até África do Sul, noturno. Quem é feiticeiro? Okay? O que é feitiçaria? Se nós olharmos sob o prisma da existência, é que nós estamos a olhar que todo o universo em si é unificado por uma única energia, uma única consciência, uma única inteligência. E que essa inteligência nós chamamos de Deus, que é a única presença em tudo e em todos. Então, e quando nós olhamos aprofundar mais, nós começamos a segregar e passamos a ver que simplesmente a existência é feita por uma simples luz, que é uma energia universal, que é o único poder único, que não existe aqui a separação entre dois mundos ou dois poderes. No entanto, mesmo com essa premissa básica, então passamos a olhar essas questões que nós poderíamos chamar são questões das trevas. Então, é ali que surgem, por exemplo, alguns místicos ao longo da história, por exemplo. Uma das mestres que abordou muito também essa questão foi Helena Blavatsky, na sua obra, por exemplo, A Voz do Silêncio, em que ela fala que a bruxaria é o uso incorreto dos poderes divinos. Quer dizer, o uso incorreto dos poderes da existência, então nós podemos chamar isso de feitiçaria. Então, simplesmente, que ela olha que a questão de que um feiticeiro, na verdade, é uma pessoa que não está a saber direcionar para o uso adequado dos seus dons psíquicos, dos seus dons da existência. Então, simplesmente, ou pode ser que seja um feiticeiro líder, convencendo outras almas que ainda também no seu processo evolutivo não estão muito maduros, a criar esta crença, esta seta, porque aquilo na verdade é uma seta. E aí começa a pessoa a fazer parte disso, então vão viajando nos mundos e que simplesmente, conforme estão a ver a senhora aqui, ela diz que as coisas acontecem como se fosse um sonho, mas está acontecendo. Então, ela acorda aqui como se estivesse a sonhar e deixa o marido e sai. E tecnicamente o corpo dela sai. Então, o que acontece é que o corpo sai em forma de uma energia, simplesmente, não é um corpo no seu estado. Então, se a pessoa acordasse e o marido acordasse, visse assim, tentasse olhar, ia encontrar que a mulher não está lá, ela saiu. Mas ela saiu num outro plano, ela foi naquele outro plano. Então, e tudo que vai acontecer naquele outro plano são mais questões de crença. Mas o que eu quero mais aqui frisar é a questão dessa ciência, é a questão da realidade. Porque a realidade de tudo não está naquilo que se pratica, naquilo que se faz, se come a pessoa, não come. Mas é este dom, esta capacidade, esta ciência, esse uso dos poderes mentais de tentar ser do plano físico que nós estamos habituados, plano material, para uma dimensão mais elevada. Então, com isso eu comecei a perceber que
Quem é feiticeiro? Feiticeiro é aquela pessoa que tem um lado, uma certa sensibilidade ao mundo espiritual, no entanto, não consegue usar seu mundo espiritual, não consegue só usar o seu dom como vantagem do seu processo evolutivo como a alma para canalizar para canais do amor, para canalizar para os lugares do bem e para canalizar para os lugares da criatividade. Como nós podemos olhar, por exemplo, para os bons pastores, para os bons, digamos, bons crentes, que usam seu dom, por exemplo, para o bem. Então, simplesmente é uma alma que ainda precisa de trabalho. Aí é um fator de energia, é um fator de que há uma linha que separa entre o mundo físico, nós estamos habituados, e o mundo do espírito, que é o mundo da consciência. A realidade que acontece está no mundo da consciência. Então, se você for a ver, é que para você pensar, para você andar, para você trabalhar, para você comer, no fim você usa a consciência. A consciência usa a boca para falar. Por exemplo, assim, para eu falar tudo que eu estou falando, na verdade está sendo na minha consciência. Para eu, assim, abanar meus braços, estou a usar a consciência, estou a usar a mesma energia. Se nós íssemos em termos biológicos, aqui fisiologia, vamos falar de alguns impulsos elétricos que vão ocorrendo no sistema nervoso. Então, existe esse plano que afeta no físico. Então, o feiticeiro, quando faz, na verdade, ele está amadurecido, dedicou-se o suficiente nessa prática, de tal forma que ele, dependendo da intensidade e magnitude de sua energia naquele mundo, ele pode sim afetar o mundo físico. Pode matar alguém, pode causar um acidente, pode criar um vendaval. Tudo isso é possível criar porque a pessoa está amadurecida, porque a pessoa acredita e sabe usar as leis da existência, os factos científicos da existência, mas de forma egocêntrica, de forma egoísta. Então é possível, usar, por exemplo, o relâmpago para matar outra pessoa, simplesmente porque está zangado com outra pessoa, porque talvez está a se dar muito bem. Quando ela vai para lá, ela tem uma leve impressão de estar a sonhar, como qualquer um, né, ao dormir, tem a impressão de estar a passar por um outro plano. E quando ela está ligeiramente a sonhar, de algum modo ela está consciente deste processo todo que está a acontecer. Quando ela transita para o outro lado, ela chega no outro lado, encontra-se com outros gentes que também já estão a praticar esta realidade em pensamento e vivem uma vida normal, praticam sexo. Entretanto, enquanto a outra pessoa estiver no plano físico, como quem diz, não tem como chegar lá e aperceber-se que esta situação aconteceu. Mas uma outra pessoa que está naquele mesmo plano, por exemplo, os espíritas, são os mais fáceis de a gente mencionar aqui. Eles é que têm a capacidade de, a qualquer momento, seja de dia, seja de noite, transitarem para aquele outro plano. Eles podem, sim, mencionar que aconteceu isto, aconteceu aquilo, por exemplo, naquela campa. Mas quando a gente vai lá fisicamente, está tudo intacto. A campa está exatamente como deixamos e tudo mais. Até bebem, até palitam os dentes, e essa história toda. Então, são reportagens que durante o processo do crescimento, nós fomos acompanhando, no relacionar-nos com as pessoas, fomos acompanhando de situações terríveis. Esses são cenários que já acompanhamos e certamente você do outro lado também já ouviu. Pode ser aqui, pode ser em outras províncias, pode ser na TV ou em qualquer meio de comunicação. Por exemplo, o que nos sobressalta agora é tentar compreender que se uma pessoa está a dormir, por exemplo, uma das coisas que acontece é que, teoricamente, diz que é o momento mais sensível da pessoa, quando ela está a dormir, o momento em que ela está mais vulnerável possível. Estar vulnerável significa necessariamente que ela é como se estivesse fora de si. Mesmo por causa desta capacidade que, no lugar de termos o corpo físico a agir, nós temos o corpo cósmico daquela pessoa em ação. É este corpo cósmico que, se a pessoa tiver intenções egoístas, se a pessoa tiver intenções maléficas, ela é capaz de visitar outras pessoas que também estão em seu corpo cósmico, porque se nós repararmos a questão do próprio corpo cósmico, nós estamos a falar em termos de níveis. Existem pessoas que apenas transitam para o corpo cósmico no estado de sono. E ficam ali, não fazem, não praticam coisas de forma intencional. Mas um mago, uma pessoa que pratica o ocultismo, usa desta capacidade
de ter o corpo cósmico, energiza-o com intenções egoístas e começa a praticar essas coisas todas, ou esses cenários todos que nós chamamos de ocultismo. Então ela sai, ela vai, por exemplo, pode sair de um sítio, aqueles cenários que às vezes vemos na TV em que a pessoa viaja de um sítio para o outro. Metaforicamente, assume-se que a pessoa viaja de peneira, né? Ou de vassoura, mas pronto, são linguagens que nós fizemos a aproximação para tentar explicar que na verdade existe uma capacidade de viagem telescópica, em que a pessoa sai de um sítio para o outro a dormir. Muitas vezes, muitos magos que não estão muito evoluídos dependem de remédios para fazer isso. Existem remédios tradicionais que são usados. Alguns são buscados dos próprios espíritas, outros são buscados de curandeiros e prontos. Então a pessoa usa o remédio. Existem remédios para cura, mas também existem remédios para matar, existem remédios para causar uma série de situações ou de cenários diferentes. Então pode-se usar sim um remédio de acordo com os espíritas, de acordo com os curandeiros, etc. Existem remédios que podem ser usados, por exemplo, para pôr a outra pessoa a dormir. O cenário que a senhora explicou, em que ela deixa o marido ali a dormir e ela vai, sem que ela volte, o marido não tem como acordar. E, evidentemente, isso acontece, tal como ela está a esclarecer no vídeo. Não, isso mostra que existe um campo cósmico que, dependendo do mesmo jeito que nós temos, por exemplo, o ensino primário, ensino secundário, faculdade, depois pronto, temos um PhD, temos mestre, temos catedrático. No mundo espiritual também temos isso. Temos este trabalho que está sendo feito dia após dia, em que, por exemplo, religiosamente falando, nós temos, por exemplo, os catecúmenos, depois passam para catequistas, depois passam para padres, depois passam para bispos, depois, pronto, arcebispos e esta história toda. No mundo espiritual não é alheio a isso. Então, quando as pessoas têm esta capacidade de usar o mundo ocultista para trazer realidades ao mundo físico, apesar de não haver muita distinção entre isso, são mundos totalmente interconectados, simplesmente são compreendidos de acordo com o nível de vibração da pessoa ou de consciência da pessoa que interpreta os fenômenos. Mas para um mago que já está muito avançado, ele vive lá e cá da mesma forma. Então, existe este trabalho que nós temos que compreender que lá no mundo ocultista, o que acontece é que existem graus e graus e graus que vão sendo alcançados, que até existem príncipes, existem pessoas que formam outras pessoas, ensinam outras pessoas, tal como aquela menina que diz que o avô lhe ensinou. Então, o avô era como se fosse o mestre dela, mas neste âmbito do ocultismo. Então, são essas pessoas que se dedicarem, do mesmo jeito que a gente se dedica numa escola corrente, se dedicarem lá no mundo ocultista, elas conseguem chegar a uma altura em que você sentado, ela conversa consigo e você acha que está a sofrer alucinações. Aquela pessoa está lá, está em um ato de transe a conversar consigo, está em um ato de transe a visitar a si, está em um ato de transe a tomar uma refeição na mesma mesa que tu, no mesmo prato que tu. Quer dizer, não, é como se fosse uma coisa que existe e não existe, mas existindo e não existindo é uma questão de plano. E esta questão de plano depende da consciência da pessoa que faz e depende da pessoa que é vítima. Então, no final das contas, nós temos uma situação em que temos sim feiticeiros, temos esses ocultistas que fazem essas práticas todas de maçonaria, mas também temos este outro lado, de pessoas que são tão evoluídas em luz, que podem em algum momento abortar missões desses que estão no lado ocultista. E o que acontece no final das contas é aquilo que religiosamente disse, que temos os anjos a lutar contra os demônios e depois, no final das contas, temos os anjos a vencer os demônios. Mas muita atenção! Dependendo do nível de vibração, dependendo da energia, dependendo da força, dependendo do trabalho espiritual ocultista ou trabalho espiritual de luz, nós podemos ter ou o anjo a vencer o mal ou o mal a vencer o anjo. Tanto é que nós encontramos muitas pessoas de luz que vivem uma vida muito turbulenta, mas muito turbulenta porque há um trabalho de luz que está a faltar ser feito para poder transcender o trabalho de ocultismo ou o trabalho de maçonaria. Então, nós ficamos numa situação em que é uma questão de escolha. Nós não estamos aqui para dizer que isso existe ou não existe. Não, estamos aqui simplesmente para conversar sobre isso, porque já temos algumas evidências. Então, estamos a tentar analisar, interpretar, discutir essas evidências. Então, de qualquer forma, a pessoa que está a ver este vídeo está livre de continuar a assumir que isso não exista. Mas a outra pessoa pode assumir que isto existe. Então, existindo ou não, não é a questão.
A questão é, nós pautamos pela qualidade de vida da pessoa. Porque existem pessoas que acreditam que isto não existe, mas são afetadas por este mundo, porque este mundo, digamos que existe. Quer nós queiramos, quer não. Existem várias situações, mesmo agora na TV, com esta prática com esta abertura de muitas igrejas, etc. Então temos um país um bocadinho mais aberto, em que temos vários pastores a aparecerem a proferir certas informações sobre este mundo, temos vários magos a aparecerem na TV a falar sobre... Não, de qualquer forma, existem pessoas que vivem disso, nascem nisso, moram nisso e podem voltar noutras vidas neste cenário. Tanto é que podemos encontrar crianças de talvez 5, 6 anos que elas nem precisaram passar por este processo de ensinamento, de indução. Elas já nascem, têm esta energia de fazer o mal. Aprendeu onde? Uma criança de 4 anos, 5 anos a fazer o mal. Em psicologia podemos ter várias explicações, mas nós não estamos em psicologia necessariamente, estamos cá, onde estamos a discutir a espiritualidade, onde dissemos que pela espiritualidade pode-se determinar onde é que a pessoa vai nascer, qual é a qualidade de vida que a pessoa vai ter, qual é que vai ser a consciência dessa pessoa. Então, nós baseando-nos nisso, nós podemos analisar e interpretar fenômenos de crianças que, só de olhar para ela, uma criança que talvez tenha 4, 5 anos, tem uma energia sexual super intensa, ela como pessoa. Não, essa explicação vem de onde? Essa energia, esta força, esta magia, de onde é que vem? Não, vem deste mundo que a maioria das pessoas considera que é um mundo paralelo, mas que a maioria dessas mesmas pessoas prefere considerar que não existe. Com isso, nós voltamos ao mesmo princípio, o princípio da equação de Einstein, que diz que a energia era a velocidade da luz ao quadrado vezes a massa, que simplesmente as coisas sólidas, a massa que nós vemos em todas as coisas, na verdade, era um estado de energia, mas um estado de energia numa frequência de vibração muito baixo, que não há diferença entre a energia que a gente não consegue ver e a energia que a gente consegue ver, que as coisas tocadas e as coisas sentidas são realmente uma energia, o que significa que o corpo com o qual nós nos identificamos com ela simplesmente é um estado de energia, que é possível, enquanto as pessoas dormem, esse estado de energia ser quantificado e assim passar para um outro estado mais elevado, que é possível teletransportar, remover esse corpo de um sítio para outro, fazendo viagens como se fosse um sonho. E isto acontece não no espírito, significa que os feiticeiros, quando fazem essa prática, eles realmente removem seu próprio corpo. Eles realmente conseguem potencializar o corpo até que se torne possível fazer essas navegações dentro da energia cósmica. Fiz uma expedição para tentar perceber um pouco algumas igrejas africanas, sobretudo aqui em Moçambique, que lidam essa questão. Primeiro que são igrejas que nasceram aqui na África, com os líderes africanos que conheciam esse mundo, e por causa disso, também por existir os místicos ou aquelas pessoas que têm uma sensibilidade para perceber o outro lado, conseguem lidar.